Para esse vídeo eu preparei um esquema aqui bem simples de ser entendido. Então aqui eu estou representando o quadro de disjuntor, que é onde está chegando a energia elétrica. Então lá na sua rua tem um monte de fio passando no poste. Esse fio ele vem aí para um medidor, que é o relógio aí da concessionária que está fornecendo a energia elétrica. Aí esses cabos eles saem lá do medidor, vêm aqui para o quadro disjuntor, e aqui no quadro disjuntor que vai ser distribuída aí a energia elétrica para alimentar todos os equipamentos, inclusive a iluminação aí da sua casa. Vamos começar falando aqui sobre o disjuntor. O primeiro disjuntor que você tem aí na sua casa é o disjuntor geral. Esse disjuntor ele vai ligar e desligar todos os circuitos. Então ele vai mandar energia para as tomadas, para a iluminação, para algum tipo de máquina que você tenha ligado aí. Então o disjuntor geral ele é responsável por ligar e desligar tudo. Iluminação a gente nunca pode misturar aí com tomadas. Então sempre a iluminação vai precisar ter um disjuntor exclusivo para iluminar tudo. Dependendo do tamanho da casa aí, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 disjuntores para iluminação. Mas vamos imaginar aí uma casa de 2 quartos, sala e cozinha. Pode ser utilizado aí até 2 disjuntores para iluminação. Porque quando você precisa fazer algum tipo de manutenção ou porventura algum disjuntor ele caia, você não fica com a casa inteira no escuro. Então é ideal você usar pelo menos 2 disjuntores aí para fazer a divisão desses circuitos de iluminação aí na sua casa. Então aqui no caso eu estou utilizando um disjuntor de 10 amperes. Seguindo as configurações aí de uma instalação elétrica da casa que eu falei para vocês, é bem simples. Então vocês podem utilizar um disjuntor de 10 amperes para fazer a iluminação de todo o circuito, que vai ser tranquilo, que vai ser legal. Então aqui eu tenho o disjuntor geral, eu vou instalar o primeiro disjuntor de iluminação de 10 amperes. Com o disjuntor agora já instalado, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a distribuição do cabo. Isso quer dizer, o fio ele vai sair aqui do disjuntor e ele vai chegar até a caixinha que você precisa fazer aí a ligação do interruptor. O cabo para ser utilizado na iluminação é de 1,5 milímetros quadrados. Essa é a espessura mínima de cabo que você vai precisar aí para fazer essa instalação. Abaixo disso não é nem utilizado aí na parte elétrica, na parte de distribuição elétrica de uma casa, nem é utilizado aí cabos abaixo de 1,5 milímetros quadrados, tá? Agora, acima, a depender da quantidade de lâmpada, a depender aí do volume que nós vamos precisar, aí pode ser que o cabo ele vai ficando aí mais grosso. Mas nessas configurações de casa, um cabo de 1,5 milímetros quadrados é mais que o suficiente para fazer a instalação dessa lâmpada, tá? Agora, você pode me perguntar, eu tenho em casa aqui guardado de uma reforma antiga ou de algum lugar que eu ganhei cabo de 2,5 milímetros, cabo de 4, cabo de 6 milímetros. Eu posso utilizar para fazer a instalação dessa lâmpada? E a resposta é sim, você pode sim utilizar esse cabo mais grosso para fazer essa distribuição, que às vezes você tem já disponível aí, você não precisa gastar mais dinheiro comprando o cabo. Só vai ser um pouquinho complicado depois, na hora de fazer a instalação do interruptor, questão do espaço que você tem aqui para colocar o cabo, mas eu vou ensinar você a resolver essa questão. Mas aqui pra gente, cabo de 1,5 milímetros quadrados é mais que o suficiente para fazer a instalação. Então esse cabo ele vai sair aqui do disjuntor e ele vai chegar aqui até a caixinha. Essa caixinha não importa, ela pode estar aí na sua cozinha, ela pode estar no banheiro, ela pode estar nos quartos, na sala, na área de serviço, enfim, ele tem que sair do quadro de disjuntor e tem que chegar aqui até a caixinha. Eu cortei aqui um pedaço de cabo e já queimei aqui o que eu chamo de terminal tubular. Esse terminal tubular, que vocês estão vendo aqui na pontinha, ele dá um acabamento melhor, vai dar uma proteção melhor aqui para o cabo, vai melhorar o contato desse fio aqui no disjuntor. Só que você pode falar, na minha cidade eu não encontro, eu não tenho. Posso só utilizar o fio diretamente aqui no disjuntor? Pode. O ideal é você utilizar um tubular, né? Um terminal tubular. É fato aí que vai ficar uma instalação muito melhor quando você utiliza um terminal. Mas não é algo assim, eu não tenho, não consegui comprar, não vou conseguir fazer a instalação? Vai sim, você pode simplesmente descascar o cabo e conectar o cabo aqui no disjuntor. Mas aqui eu estou utilizando esse terminal tubular. Então a primeira coisa é fazer a instalação aqui desse cabo no disjuntor e parafusar bem o borne, né? Parafusar bem aqui esse parafuso. Toma cuidado de não colocar muita força aqui nesse parafuso para o disjuntor não estragar. Talvez seja uma informação redundante aqui que eu vou falar, até chato,
Mas, gente, sobre hipótese alguma, vocês devem trabalhar com energia elétrica com a rede energizada. Nunca, sempre, qualquer tipo de instalação, qualquer tipo de manutenção, sempre com os disjuntores desligados. E se possível, tiver mais gente aí trabalhando junto, se tiver mais alguém aí na casa, coloca uma fita isolante ou uma fita crepe no disjuntor desligado, para indicar aí que ninguém vai poder ligar esse disjuntor, porque você vai estar trabalhando aqui com o cabo, beleza? Então assim, o cabo ele está saindo do disjuntor aqui de 10 amperes e ele vai chegar na caixinha. Esse cabo de 1,5 milímetros quadrados, ele que vai ser a alimentação. Então é ele que vai trazer a energia elétrica até esse ponto. E o interruptor, ele vai ser o responsável por mandar a energia, digamos assim, para a lâmpada ou interromper a energia que chega da lâmpada. Só que para fazer a instalação aqui da lâmpada, nós precisamos aí de uma fase e de um neutro. Isso quer dizer instalações 127 volts, tá? Então assim, do poste tá vindo a alimentação pro disjuntor geral. E também do poste vai estar vindo o cabo de neutro que nós vamos precisar aqui na lâmpada. Então a fase, ela sai aqui do meu disjuntor de 10 amperes até a minha caixinha, tá? E o neutro, o cabo de neutro, ele vai sair do quadro de disjuntor e ele vai direto para a lâmpada. Ele não precisa passar aí em nenhum disjuntor, tá? Ele vai direto. Então ele sai do que nós chamamos de barramento, dentro do quadro de disjuntor. Vai ter aí um barramento como esse ou parecido como esse aqui. E aí o neutro, ele vai sair desse barramento e ele vai chegar diretamente aqui na lâmpada. A terceira providência aqui é fazer a instalação do cabo de retorno. É um cabo que ele vai sair aqui da parte da lâmpada, né? Vai sair aqui da iluminação e vai direto lá para a caixinha também. Esse cabo é chamado cabo de retorno. E o ideal é esse cabo trabalhar com uma cor diferente do cabo de iluminação. Então aqui eu escolhi o cabo preto para retorno e aqui cabo vermelho para iluminação. Importante dizer que as cores dos cabos devem ser seguidas aí para você evitar problemas em futuras manutenções. Sempre o cabo neutro tem que ser azul, o cabo terra sempre verde e os demais, as demais cores você pode usar como fase. Então amarelo, branco, preto, vermelho, cinza você pode utilizar como fase. E como o retorno ele vai receber fase, né? E esse aqui vai distribuir para esse carinha aqui. Então você também tem que utilizar como se fosse um cabo de fase. Então aqui para cabo de retorno eu estou utilizando um preto. Então ele saiu aqui da lâmpada, veio para a caixinha. E aqui esse vermelhinho é o cabo de alimentação, que está vindo do quadro disjuntor, chegando aqui na caixinha. Disjuntores, cabeamento e bocal aqui já instalado. Agora a terceira providência é fazer a instalação aqui desses cabos nesse bocalzinho aqui. Esse bocalzinho de louça, que é um bocalzinho bem simples, nas laterais dele vão ter 2 parafusinhos. Que você vai precisar soltar esses parafusinhos, vai passar aí um fio, né? Passar o fio aqui na lateral desse parafusinho e parafusar de novo. Esses 2 parafusos que nós temos aqui, um deles representa a carcaça, né? Aqui em volta, aqui no bocal, ele tem aí uma carcaçazinha que vai chegar aqui nessa parte da lâmpada. E o outro parafuso ele vai ser correspondente a dar a tensão aqui nessa outra parte da lâmpada, aqui no fundinho aqui da lâmpada, tá? Dê preferência por instalar o cabo neutro, tá? Aqui na lateral aqui da lâmpada. Então procura o parafusinho aqui correspondente que vai aqui colocar na lateral da lâmpada. Isso vai dar mais segurança aí. Se no futuro alguns desavisados encostar sem querer aqui no bocal, na carcaça, não vai ter problema aí de tomar um choque, né? Ao menos que ele de fato enfie o dedo aqui, aí ele vai tomar um super choque. Mas sem querer acabar tocando aqui na lateral desse bocal e tá o neutro ligado aqui nessa lateral, então você não vai ter problema de choques elétricos. Então eu vou instalar aqui o neutro e o retorno que já está subindo aqui no bocal. Retorno e neutro devidamente aqui instalado, hora de lidar aqui com o interruptor. O interruptor, você vai reparar aí que ele tem 2 furinhos, que é chamado também de borne, tá? Esses 2 furinhos barra borne, eles vão servir para entrar os 2 cabos. Então os 2 cabos que estão aqui na caixinha, que está chegando aqui na caixinha, é que vai entrar aqui nesses 2 furinhos, nesses 2 bornes. Em alguns casos, em algumas marcas,
vão estar identificadas aqui qual que você deve colocar a fase e qual que você deve colocar o retorno. Em algumas marcas não vem identificado. Aí tanto faz, você pode colocar tanto de um lado quanto do outro. O que vai interferir aí, você alterando, é o lado que vai ser acendido ou o lado que vai ser apagado aqui, o interruptor. Então assim, para os furinhos não vão fazer muita diferença. E aqui você pode fazer de duas maneiras, tá? Você pode utilizar aqui um terminal tubular também para colocar aqui nas pontas do fio e colocar esse terminal tubular que vai ficar aqui no borne do interruptor, ou você pode utilizar diretamente o fio, pode colocar diretamente o fio aqui nesses buraquinhos, nesse borne. Mas sempre que possível, o ideal aí é utilizar aí esse terminal tubular. Eu vou fazer aqui com o terminal tubular, beleza? Então, de um lado do furinho eu vou instalar a fase e do outro lado do furinho eu vou instalar aqui o retorno. Depois de fazer a conexão e apertar bem os parafusos, o ideal é você checar aí se ele está bem firme. E aí pronto, no acionamento, né, no liga e desliga do interruptor, já vai estar mandando energia elétrica aqui para o bocal e a lâmpada já vai estar acendendo. Lembra que eu falei para vocês do borne? Olha o tipo de acabamento que fica aqui no borne. Esse acabamento ele fica muito melhor do que você tivesse colocado o fio aqui diretamente, né? Fica bem mais preso, bem mais seguro. Mas volto a dizer, a falta desse terminal tubular não é um fator aí determinante para você deixar a instalação elétrica de lado, tá? Você pode sim, descasca o fio certinho no tamanho aí do borne, do furinho, coloca ele e parafusa bem e checa se ele tá bem preso. E aí depois você faz a colocação aqui na caixinha, faz aqui o parafuso e coloca o acabamento. Com o acabamento aqui instalado, pronto, a instalação do interruptor está feita. Ah, eu já estava me esquecendo. Em relação aos cabos mais grossos, né? Quando você precisa reaproveitar aí alguma coisa que tem na sua casa para instalar, vai chegar aqui, você vai encontrar um borne, né? Vai encontrar esses furinhos aí muito pequenininho e você não vai conseguir colocar o cabo aqui sem ficar arrancando esses fiozinhos aí, que não é o ideal. O que você tem que procurar? Você tem que procurar comprar um terminal muito parecido com esse aqui, chamado de terminal pino, terminal tipo pino, que na verdade ele vai ter um espaço aí para você colocar no cabo e na ponta dele vai ser um pino que vai ser bem fininho e aí sim você consegue colocar aqui nesses furinhos sem problema, sem precisar aí ficar picando esse cabo, destruindo esse cabo, beleza? Então é assim que você consegue utilizar um cabo mais grosso para ligar aqui no interruptor. Fechou? O vídeo de hoje é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. E se curtiu esse vídeo, se eu conseguir te ajudar aí de alguma maneira, você deixa aquele like que também vai me ajudar de montão. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!